Hoje eu descobri o porquê que nós, patriotas, somos chamados de golpistas. Imagina só, em todo estado ditatorial, o ditador não quer que você venere o país, mas sim o próprio ditador. E é isso que acontece aqui no Brasil. Alexandre de Moraes, não satisfeito, nessa mesma semana onde ele instaurou o inquérito contra um advogado, agora ele instaura o inquérito contra um juiz. E nós vamos falar aqui sobre Antônio Cláudio, tá? E a nova determinação de Alexandre de Moraes que mandou prendê-lo. Mas nessa história e no seu histórico, tá? Do infiltrado Antônio Cláudio, está também algo tenebroso. Tráfico de drogas, porte, interceptação, ameaças e mais crime. Eu vou trazer para vocês no dia de hoje, então vamos para a matéria. Moraes manda prender homem que quebrou o relógio do 8 do 1 e determina investigar o juiz que soltou. Como vocês sabem, né? Tivemos ontem a soltura desse cidadão, tá? Ele foi solto pela justiça alegando que não havia tornozeleira eletrônica suficiente, mas o Estado diz que é uma mentira, que eles possuem 4.000 tornozeleiras, tá, disponíveis para essa medida cautelar e essa medida também de monitoramento. Então o ministro diz que magistrado contrariou a lei, o condenado foi para o semiaberto sem tornozeleira eletrônica, mas não é só isso aqui não, tem mais. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira, dia 19, que seja preso novamente o homem condenado que quebrou o relógio histórico nos atos, entre aspas, golpistas, de 8 de janeiro de 2023. Moraes ainda decidiu que o juiz que mandou soltá-lo seja investigado. O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira havia sido solto nesta quarta-feira, dia 18, por decisão do juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, que determinou a progressão para o regime semiaberto por entender que ele já tinha direito à mudança. Moraes, no entanto, ficou bravinho o homem, viu? Afirmou que o juiz não tinha competência para tomar essa decisão em que o condenado não cumpriu o tempo suficiente de prisão para poder migrar de regime. Ferreira foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão e foi liberado após 2 anos e 4 meses de detenção. O que nós sabemos, pessoal, é que no caso dele, tá? Ele deveria cumprir pelo menos, tá? O que diz aí a lei de execução penal é que ele deveria cumprir pelo menos 25%, tá? E ele cumpriu apenas 16%. A outra questão também é que a competência e a decisão sobre os réus do 8 do 1 está com todo poderoso. Então, quando ele viu um juiz de primeira instância tomando a decisão de soltar o preso dele, né? Ele ficou brabo. E aí ele mandou a PF abrir uma investigação contra o juiz, tá? Para saber quais foram as motivações que levaram o juiz a soltá-lo. E, para piorar, sem a tornozeleira. Então o juiz entrou agora, tá? No campo de perseguição do Alexandre de Moraes, arrumou agora para a cabeça dele, vai ter ali, já está sendo investigado, tá? E agora o próprio judiciário se vê investigado, né? O judiciário investigando o próprio judiciário. Tá certo que ele é da primeira instância, que tudo que ocorre na primeira instância, que ocorre no STF, é decisão do STF. O problema é que o juiz da primeira instância está certo. Alexandre de Moraes, ele não fez a observância da lei de execução penal. Olha o que ela fala aqui no seu artigo 112 para que você tenha uma ideia. Eu deixei até aqui um pouquinho maior para que você possa acompanhar a principal parte, tá, desse texto que eu quero que você se atente.
A pena privativa da liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, vamos lá, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Aí, pessoal, a gente volta aqui, olha. Voltar aqui. Olha só, está aqui bem claro, né? Se o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa, tá? Verifiquem aqui. Ele cometeu algum crime contra alguma pessoa? Não, foi contra o patrimônio público, certo? Então, Alexandre de Moraes, mais uma vez, vai na contramão da lei. Apesar da gente saber que a primeira instância, tá? Ela tem ali as suas competências, o STF não quer saber, ele quer simplesmente que seja aplicado a lei que ele criou, tá? E ele não observa mais, tá? Fatos e textos expressos na lei que dizem claramente, tá? Que se não tiver sido cometido com violência, tá? Então pode-se dar essa porcentagem para a progressão de pena. Isso ficou muito claro para a gente. Agora, Alexandre de Moraes, ele quer, né, que a lei dele seja imposta. E aí, você sabe como é que é. A gente está vivendo hoje, de fato, uma ditadura de toga e sem precedentes. Agora, vamos voltar aqui, olha. Vamos lá. Quem é Antônio Cláudio Alves Ferreira? Antônio Cláudio Ferreira é um mecânico com 33 anos, tá? E na época dos acontecimentos mais recentes agora, ele se tornou figura conhecida nacionalmente após ser flagrado destruindo um relógio histórico, né? E avaliado como presidente da corte, como eu havia falado para vocês. Antes de ser preso, ele residia em Catalão, mas atualmente está detido no presídio Professor Jaci de Assis, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele é natural de Caldas Novas, Goiás, tá bom? Ele é natural de Caldas Novas, Goiás. Inclusive, eu encontrei o processo dele aqui, vou trazer até uma parte do processo para que vocês tenham noção. Só que ele não é... Ele é réu primário porque ele tem, né, crimes aí que foram arquivados, processos arquivados, tá? Já estão arquivados, mas consta no histórico dele aqui, ó, coisas que ninguém soltou até agora, eu vou soltar para vocês. Ele tem crime aqui, ó, de receptação. Ele foi atuado por receptação em 2014, que indica envolvimento com objetos de origem ilícita. Olha só, ameaça. Há registro de 2 processos por ameaça também em 2014. Mais um, tráfico de drogas, /porte. Em 2017, ele foi preso por tráfico de drogas, embora a acusação tenha sido posteriormente considerada como porte. Ele foi condenado ao pagamento de multa e comparecer a uma clínica de reabilitação cumprindo pena. É isso aí que você está escutando, pessoal. Olha só, tem mais. Processo contra automóvel. Um processo de 2015 envolvia a propriedade de um automóvel, mas detalhes específicos sobre a natureza do caso não são amplamente divulgados. Olha só, e ele já tem esse histórico inteiro aqui, coisas que eu não sabia, que eu fui atrás aqui, encontrei e está aqui, olha. Então, olha só. Ele teve essa condenação em junho de 2014, tá? O Supremo Tribunal Federal o condenou a 17 anos de prisão, tá? E as condenações são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado,
e deterioração do patrimônio tombado, tá? Os danos morais coletivos, além da prisão, Antônio Cláudio foi condenado ao pagamento de cerca de 30 milhões por danos morais coletivos, valor que deve ser pago solidariamente com os outros réus do mesmo processo. Rapaz, vocês estão pensando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. É algo que muitos não sabiam, tá? Eu mesmo não sabia que ele tinha todos esses antecedentes, apesar, tá? Vamos considerar que estão arquivados, mas eu não sabia e eu trouxe para vocês aqui, ó. Inclusive, eu tenho aqui, olha, está já comigo aqui, que ele é natural de Caldas Novas, coisa que eu também não sabia, tá? Aí tem um ponto aqui importante no processo que eu quero fazer aqui a leitura para vocês. Ó, o prejuízo inicialmente estimado, sem contar os danos incalculáveis, a bens da União foi de 3.500.000 reais no Senado Federal e 1.102.058,18 na Câmara dos Deputados. No Palácio do Planalto, os danos ultrapassam o valor de 9 milhões, apenas com obra de arte. No Supremo Tribunal ainda não há prejuízo estimado, isso aqui está no processo dele. Então, só para vocês terem ideia aqui dos valores que eu falei, dos 30 milhões, entre todos os outros, né, que ele está incluso aqui, mas ele, de fato, deve pagar pelo que ele fez, pois ele quebrou, ele destruiu um patrimônio tombado. Mas você colocar que ele estava armado, ele estava com uma barra de ferro na mão pelas filmagens, ele estava com um pedaço de pau nas filmagens, mas isso é estar armado? Aí fica a pergunta, né? Como todos os outros que nem estavam com nada na mão foram ali. Agora, o que eu preparei para vocês, tá? Para vocês verem aqui, eu achei esse vídeo, achei interessante, tá? E ele faz uma cronologia dos fatos, tá? Desse indivíduo que foi ali filmado e por diversas câmeras que estavam ali, eram inúmeros celulares filmando nesse dia, e aí foram identificando ele e foram juntando as imagens. Então eu vou trazer para vocês aqui essa parte aqui da nossa matéria. Vamos lá. Tá com som. Vou botar aqui o meu som para não dar direito autoral. Olha lá, eles estão mostrando ali, né, que ele estava ali com uma camisa pendurada com a cueca de fora, sempre com a cueca de fora, coisa que patriota não faz, não anda assim, pelo menos os que eu conheço não. Olha só, uma das regras era não usar a camisa do Bolsonaro, ele estava usando a camisa do Bolsonaro. Ah lá, o vídeo já vai dando as indicações aqui também. Olha só, não, só os esquerdinhos que não sabiam, né, as regras dos acampamentos. Proibido a camiseta do partido ou de Bolsonaro, qualquer coisa no tipo. Olha ele aí, ó, com a barra de ferro na mão. Em mais de 60 dias de protesto, nunca houve qualquer tipo de confronto com o exército e com a polícia. Isso é verdade. Ó, o cara entrou pelo GSI com o primeiro grupo. Ah lá, tem a filmagem dele. Primeiro grupo entrando. Ah lá, ele chegou às 15h22. Está com uma haste de ferro na mão. Sobe direto pelas escadas. E olha lá, ele vai embora, ó. Vamos acompanhar aqui. Ele já sobe, olha. Estou ali soltando a fumaça, né, do extintor de incêndio.
Ó, tinha um, tinha um pedaço de pau já no chão. Ele pegou o pedaço de pau. Pelo menos na filmagem, como tá, a gente não sabe se tá cortada, né? Não dá pra ver se alguém subiu antes. Tacando o relógio no chão aí, olha, quebrando o relógio. Pegou mais um extintor. O outro sumiu, né? O outro extintor. É, ou é esse, é o mesmo. Ó, a camiseta do Bolsonaro, mais uma vez dizendo que a norma não era usar a camisa do Bolsonaro. Olha lá, os guardas do GSI estão parados assistindo a vandalização. Mas isso aí já é ali no Senado, né? No Congresso. Já é o momento ali que a polícia militar e a polícia especializada ali chegaram, a Guarda Nacional. Aí eles começam ali a prender as pessoas que estavam dentro do estabelecimento, tá? Dentro do Palácio do Planalto. Eles já haviam presos, já tinham já colocados todos no chão. A mulher tava passando mal e deram uma rasteira nela, vocês viram? Terrível isso, gente. Desumano. E o cara do relógio está preso? O que ele disse? É isso aí. Vocês viram aí a trajetória dele, né? Subindo ali, sendo um dos primeiros grupos a chegarem no interior do estabelecimento. Então isso é importante a gente trazer. E aí eu vou trazer um outro vídeo que eu fiquei intrigado também, tá? Eu até fiz aqui uma pergunta para o G-Grok, tá? Mas eu vou trazer o vídeo primeiro para vocês darem uma analisada aqui comigo, tá? Vamos lá. Eu achei esquisito esse vídeo, para te falar a verdade. Vocês vão entender o porquê. Aí as pessoas colocando o relógio no lugar. Aí agora observem só essa outra cena. Outra pessoa chega, só que agora desmantela, né? Quebra o relógio por completo. Engraçado isso, né? Relógio um e relógio 2. O relógio foi quebrado duas vezes. E ele aparece, esse aqui que apareceu na filmagem anterior, vocês viram? Na hora que depois chega ele com a barra de ferro, quer ver? Aí, chegou com a barra de ferro na mão. O cara do relógio um. Tem cara do relógio um e relógio 2. Ó que engraçado isso. Aí o cara do relógio 2 vai lá, pô, quebrou. Parece que o relógio era feito de gesso, né? Impressionante, né? Não parecia de gesso? Estranho isso, né? O outro relógio, que, quando ele tacou, você viu que o relógio não desmantelou, né? Que é de metal. Esse aí que ele tacou parecia de gesso, né? De barro. Quando você quebra, né? Quando você faz um molde de alguma coisa com gesso, e aí você pinta, aí você vai lá e joga e quebra, né? E aí ele vai ter esse efeito de estilhaçar. Parece que foi feita essa filmagem até antes, né? Sei lá. Muito esquisito, né? E aí o outro indivíduo aí, esquisito demais. Aí eu perguntei, né? Fui lá pra G-Grok,
Claro, né? Grok, que para quem não sabe, é a inteligência artificial utilizada ali no X, que nós perguntamos quando vemos algo que está assim um pouco fora de contexto. Aí eu fiz uma pergunta, né, nessa postagem. Grok, me explique isso. O relógio foi quebrado 2 vezes. Isso é uma montagem? São imagens reais ou é fake? Aí a Grok me respondeu: não há evidências confiáveis de que o relógio no Planalto foi quebrado 2 vezes no dia 8/1. Vídeo de câmeras de segurança reportados por UOL e Globo mostram um único incidente às 15 horas e 33 minutos. A alegação de uma segunda quebra às 16 horas e 12 minutos vem de postagens em redes sociais, mas não é corroborada por fontes jornalísticas ou oficiais. O vídeo parece autêntico, com carimbos de tempo e contextos consistentes. Olha só o que ela respondeu aqui. Sem sinais claros de montagem. No entanto, sem análise forense, não há certeza absoluta. Desconfie de narrativas não verificadas online. Tá vendo que a Grok respondeu? Ela, ao mesmo tempo que ela falou que, por não ter sido transmitida por redes confiáveis, né, que a gente hoje sabe quem são as redes confiáveis, ao mesmo tempo ela fala que não há sinais claros de manipulação. E que nem evidências, porque há o registro do tempo, de tudo, e não parece ser uma montagem, né? Parece ser uma cena real, de fato. E você vendo a cena, no momento que quebra o relógio, ele realmente ele quebra como se fosse um barro, né? Ele não quebra como se fosse como se fosse uma parte de um metal que solta, alguma coisa assim, ou que entorta, nada. Ele justamente ele quebra como se fosse um vaso de barro. Igual você pegar, tacar um vaso no chão, ele não despedaça. E foi o que aconteceu nesses vídeos que vocês viram. E a Grok me respondeu isso aqui de uma forma que ficou ambígua, né? Sem saber se é ou se não é. Ela fala para desconfiar, mas ao mesmo tempo ela fala que não há sinais que digam que isso é uma manipulação, que parecem ser reais os vídeos. E eu fiquei intrigado com isso, porque no momento que eu assisti, eu falei, não, isso é montagem. Mas deixa eu ver de novo. Aí eu fiquei vendo, eu fiquei olhando, eu falei, pô, mas o negócio quebra tão bem. Olha só, pessoal, esse negócio não quebra muito bem quebrado no chão, como se fosse um vaso de cerâmica, né? Um vaso de barro, um gesso também, olha só. Gesso não é, porque a gente não vê as partes. Mas vamos lá aqui, as partes brancas, né? Vamos lá aqui para vocês verem. Olha só. Olhem só isso aí, ó. Ele desmantela, ele quebra ali a base, sai uns pedaços para um canto, para o outro, tá? Vocês estão vendo os pedacinhos espalhados? Ele quebrou a base, quebrou essas partes todas. Então isso pareceu ser muito esquisito, tá? A mesa é a mesma mesa. Ela tem um calendário ali e um telefone. Cadeira tá aqui e ela tem também como se fosse uma... ela tem uma régua aqui embaixo, que é aquela canaleta de fio. Tem um fio passando. Vamos olhar outra imagem aqui para a gente ver se quando o indivíduo, ó, pera aí, aqui é ele. Vamos lá. Vamos chegar aqui, vamos ver se aparece a imagem. Aqui não. Deixa eu ver se está aqui mais pro início. Aqui. Aqui ele chegando, olha lá. Ó. Porém, quando ele chega, ó. Estão vendo aqui, ó. O telefone já está mais pro canto aqui da tela. O calendário também, a cadeira é a mesma. A canaleta que passa embaixo da mesa é a mesma. O fio faz a mesma direção, tá? Eu tô olhando os detalhes aqui, olha. Tô vendo aqui tudo. Temos aqui um extintor no cantinho, tá? Então ele derruba o móvel, derruba o objeto, tá? Vamos lá, onde ele quebra o relógio, de fato. Deixa eu ver se tá nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. 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 Ele
ele vai e mete a mão ali, ó. E olha lá o calção dele. Cueca de fora. Cueca deve estar com aquela freada. Ó, olha lá. Ele tá com o relógio no chão, você vê que a base não quebra, ó. A base não quebra. Ele dá uma quicada. Vocês viram aqui? Ele dá uma quicada, mas não quebra de fato. E o relógio tá aqui mais perto da tela, já em comparação com a outra cena do outro indivíduo. Olha lá onde está o relógio. Onde está o telefone, onde está o calendário. A mesa é mesmo, tudo é mesmo local. O que me intrigou bastante é porque ele chega, parece que esse relógio já estava meio quebrado, né? E ele taca, acho que pela segunda vez, né? Aqui são as 16h12. 16h12 aqui, ó. E quando ah lá, vamos ver aqui a primeira. E foi às 15h33, olha, dessa primeira quebra. Eu achei muito esquisito essa cena, tá? Eu achei bem estranha, realmente. Botaram o relógio de volta, depois teve uma segunda vez, mas essa cena não aparece realmente nos noticiários que a gente vê por aí. Isso aqui a gente só encontra mesmo na rede social. E aí o G-Grok me deixou eu confuso. Mas aí tem que ter uma análise forense. Tá, tudo bem, né? Mas ela não soube dizer, tá? E aí, pessoal, com isso, Alexandre de Moraes envia agora, tá? Pedido de prisão, tá? Para esse cidadão, tá? Para esse indivíduo que destruiu o relógio. Agora, neste caso, tá? A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas, como eu falei anteriormente, ligada ao governo do Romeu Zema, disse que não procedia a informação de falta de equipamento e afirmou que há mais de 4.000 vagas ativas no sistema de monitoramento, como eu havia falado para vocês, né? Abre aspas. Dessa forma, há um prazo legal de 60 dias para que ele providencie o endereço na comarca de Uberlândia e compareça ao Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico para colocar a tornozeleira. Informamos que Antônio Alves Ferreira já está com agendamento realizado para os próximos dias, disse em nota. Como assim? Solta depois, bota a tornozeleira? Porque não é isso que a gente sabe, né? Não é assim que funcionam as coisas. Inclusive, não é assim que tem funcionado com a maioria dos patriotas que não quebraram nada, tá? E nem com outras pessoas que cometem crimes e que necessitam dessa medida de monitoramento, tá? A medida normal é a saída e logo após, né? A saída já não é uma saída, na verdade. Já sai direto para o sistema de monitoramento, onde eles fazem um registro, tá? De GPS, fazem um registro ali do detento que está recebendo ali a tornozeleira e dali em diante ele é liberado. Mas ele primeiro, antes de ser liberado, tá, para a vida normal, né, para ter acesso aí à população, enfim, para que ele seja solto de verdade, ele passa lá pela agência, pelo sistema de monitoramento, onde é colocada a tornozeleira, e ali em diante eles fazem a liberação. Então isso está errado, tá? Há indícios realmente de erros cometidos, não somente pelo juiz que deu aí, né, a soltura, mas também por esta afirmação que a gente acaba agora de verificar, tá? Olha só isso aqui, olha. Vejam só isso aqui. Prontinho aqui, ó. Na decisão judicial que estabeleceu a soltura, o juiz disse que Ferreira cumpriu a fração necessária para receber o benefício
não cometeu nenhuma falta grave e tem boa conduta carcerária. Beleza, mas é esse juiz que determina? Então fica tudo muito estranho, tá? Eu tenho aqui o processo completo dele aqui. O que nós precisávamos saber, tá? É ter mais informação. Pouco sabemos desse indivíduo, pouco sabemos se ele possuía filiação partidária, tá? Isso deve ser verificado, tá? Isso tem que ser verificado. Eu até tentei verificar se ele tinha filiação partidária, o Antônio Cláudio, mas eu não encontrei nada aqui, não consegui encontrar, tá? Mas a tentativa foi feita de trazer e elucidar os fatos, porque imaginem só comigo, né? Você hoje tem um juiz de primeira instância, que é uma competência de fato que não é responsável por este caso, de fato, e aí solta o indivíduo. Ninguém sabe dele, ninguém sabe de fato realmente quem ele é, porque muitos, como vocês viram no vídeo, e para mim também, ele parece ser um infiltrado, uma pessoa que foi ali contratada, paga para poder coordenar parte das ações de quebradeira e depredação do patrimônio público. O que nós abominamos da direita é violência, é depredação. E esse dia, de fato, foi um dia que saiu do controle. Não há que se falar em golpe de Estado. Tentativa de golpe. Uma vez, e outra coisa, associação, né, criminosa de pessoas armadas. Não havia ninguém com armas. Não havia com ninguém, a não ser a polícia, que tinha armas, bombas, de efeito letal e não letal. Agora, as pessoas estavam ali e ninguém foi encontrado com arma. Até porque as pessoas passaram por uma prévia de uma revista, acredito eu, pelos relatos, que as pessoas, quando desciam do QG, passavam por uma espécie de revista para que não tivesse nada em mãos. Então, como é que pode se falar, né, em associação criminosa com pessoas armadas, como está aqui no processo? O processo diz assim, olha, o processo completo aqui, olha, ele diz aqui, olha, a prática das condutas descritas nos artigos 288 do parágrafo único. Eu vou colocar aqui para vocês verem também, acho que vai ficar melhor. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar ótimo para vocês acompanharem. A gente acompanha junto aqui, né? Fica bem melhor. Vamos lá. Ó, agora vai ficar bom, viu? Já tá aqui, tá dizendo aqui, ó. Nos artigos 288 do parágrafo único, a associação criminosa armada. 359, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 359-M, golpe de Estado. Como se tivesse dado golpe, tá? 163, parágrafo único. Inciso 1, 2, 3 e 4. Dano qualificado pela violência grave e ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Eu não vi ele com nenhum conteúdo inflamável, tá? Isso eu não vi. Se tem filmagem dele tacando fogo em algum lugar com algum conteúdo, até agora não apareceu, mas tá aqui, ó, constando. Eu não sei se consta para os outros também, as outras pessoas que estavam no dia 8/1. Ó, todos do Código Penal e artigo 62.1 da Lei 9.605, deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras do artigo 19, caput, concurso de pessoas,
E artigo 69, caput, concurso material, ambos do Código Penal. De acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados foram os seguintes. E aí eles entram aqui, ó, com todos. E daí vai, tá? Então eu vou... Deixa eu... Opa, prontinho. E aqui está ele, ó. O Antônio... Deixa eu ver se aumenta aqui para vocês terem uma... Acho que não vai dar. Pronto. Tá aqui. Agora fica a pergunta, né? De fato, por que que o juiz soltou? Por que que ele não foi monitorado após, durante o curso desse processo, antes de ser liberado? E o que que aconteceu? Vamos ficar atentos para que a gente tenha notícias e a gente possa trazer para vocês em primeiríssima mão. Se você gostou dessa matéria, me diga aqui embaixo o que que você acha de fato que está ocorrendo diante deste fato. E não esqueça, compartilhe, curta e comente. Eu agradeço a sua presença, muito obrigado e até breve.